Boa noite. Sou estudante da UESB, do curso de Química. Estou no 3º semestre. Sou morador desta cidade, aqui também eleitor. E nós temos uma massa estudantil aqui, cujo boa parte mora em outra cidade, é oriundo de outra cidade, mas que também está representando aqui a massa estudantil da UESB, que também faz parte da economia da nossa cidade, que influencia bastante em todo o nosso comércio e várias outras instâncias. Veja só, nós estamos aqui por uma causa que estivemos em discussões, em outras reuniões, junto com professores, junto com alguns departamentos e entre nós. E a nossa causa é porque a nossa realidade dentro da UESB é uma realidade complicada, uma realidade difícil. E isto não somente aqui em Tapetinga, como em Vitória da Conquista e Jequié, os estudantes têm um problema grave, que é a falta de professores para uma quantidade muito grande de disciplinas. A nossa vivência acadêmica depende de instrumentos que facilite a nossa formação profissional, a nossa formação, e vá ao mercado de trabalho com a garantia de uma boa formação profissional e que este deva estar capacitado. A nossa Constituição ela garante que nós devemos ter uma educação pública, gratuita e de qualidade. E é isso que nós reivindicamos, é isso que nós queremos, essa educação pública, gratuita e que seja de qualidade. Nós realizamos várias reivindicações com passeatas, chamando a atenção da comunidade para a nossa indignação quanto aos investimentos que o governo tem cortado para a nossa educação. O decreto 12.583 deste ano, ele fere a nossa autonomia universitária, ele fere a todas as instituições públicas, já que ele veta a contratação de profissionais temporários, como é o nosso caso, professores substitutos. Nós não podemos ter professores substitutos e, além do mais, nós temos vários cortes de verbas quanto a alguns materiais de consumo, materiais permanentes da universidade. Além disso, a gente tem obras inacabadas, trabalhos que estão sucateados lá na instituição. Nós temos, por exemplo, o restaurante universitário, que está apenas a estrutura dele, as bases dele, e criando capim, sendo restaurante apenas para animais. E nós precisamos de um restaurante universitário imediatamente. Nós pagamos preços abusivos quanto à alimentação. E muitos estudantes que vêm de fora precisam pagar altos valores relacionados ao aluguel. E aí nós formulamos uma pauta única, tanto dos estudantes de Tapetinga, quanto dos estudantes de Jequié e Vitória da Conquista, que diz que deve-se reaver essa questão do decreto 12.583 e a derrubada da portaria, a regularização e a ampliação do quadro de professores, a melhoria na infraestrutura, as condições de permanência estudantil, como esta questão do restaurante universitário, a assistência estudantil, que envolve aí a assistência à moradia, assistência ao transporte e a residência estudantil. Nós temos questões de acessibilidade, prédios em que não há como cadeirantes terem acesso à sala de aula. Nós temos estudantes que têm problemas visuais gravíssimos e laboratórios que não são adaptados à realidade daqueles estudantes. E nós estamos cobrando isso. A questão da transparência orçamentária, que
da universidade. Nós não conhecemos para onde vai o dinheiro que é gasto lá. O governo, ele envia a verba e nós não sabemos aonde está sendo gasto. Nós precisamos dessa transparência orçamentária na universidade. E um outro ponto é a inserção de um número de discentes nos conselhos deliberativos. A universidade tem os seus conselhos e esses conselhos precisam da participação dos estudantes também. Nós ressaltamos um ponto importante, que é a questão do transporte dos estudantes de Itapetinga para a universidade. Nesse quesito, a gente informa que, em muitos momentos, nós vamos para a universidade apertados, muito apertados, com pontos em que não há condições de entrar mais estudantes no ônibus por conta da superlotação. Em alguns horários, nos principais horários, nós vamos suados, amontoados dentro de um ônibus feito semelhante a uma gaiola. Então, nós cobramos isso, uma vez que nós somos cidadãos, e estamos morando nesta cidade e nós precisamos de melhorias nesse sentido. Quanto à greve, a greve foi deflagrada em Salvador, em Jequié, quando nós estávamos lá também, os estudantes entrando na causa única. Nós estávamos dentro de uma assembleia da Associação dos Docentes da UESB, nós entramos na assembleia, pedimos permissão de pelo menos voz, e lá nós reivindicamos algumas causas que foram importantes. Em Jequié, nós fizemos algumas manifestações, alguns manifestos, fizemos assembleias também com os estudantes, pedimos para os professores que atendessem a nossa causa, e naquele mesmo dia, tanto por pressão dos estudantes, pelas nossas necessidades, quanto pelos próprios professores, os professores eles pediram que fosse realizada, que fosse imediatamente deflagrada a greve. E dentro de 48 horas a greve seria inicializada, sendo no caso na sexta-feira a greve iniciada dos professores. Nós estudantes estamos ainda em reuniões com diretórios acadêmicos, estaremos realizando a Assembleia Geral Extraordinária para definição se nós entraremos ou não em greve também. E aí nós deixamos claro a toda a comunidade, a toda a população, essa nossa indignação quanto a estes pontos, e que é muito importante. E a questão do decreto, ele fere não somente a universidade, a UESB, mas também todas as instituições públicas, inclusive escolas de segundo grau, que são aqui do modelo, que tem essas deficiências, o modelo, por exemplo, Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, que apresenta também dificuldades exatamente pela imposição deste decreto por parte do governo. São estas minhas palavras, muito obrigado a todos. Franqueia a palavra. Autoriza o primeiro secretário a efetuar a leitura das matérias do pequeno expediente.